Então, pessoal, dentro dos números racionais, nós temos um tipo de número, né? Que é a dízima periódica. Né? A dízima periódica, então, é um número racional e nós vamos estudar a representação dessa dízima periódica por meio de uma fração geratriz, né? Aqui é para a gente poder perceber que o número racional é um número real, né? E que ele pode ser representado por uma fração finita ou uma fração decimal infinita. No caso, essa fração decimal infinita é a dízima periódica. E a gente vai representar essa dízima periódica por meio de uma fração reduzida, né? Que assim fica mais fácil de fazer os cálculos com uma fração reduzida do que uma dízima periódica. Então nós temos dois tipos de dízima periódica, né? A que tem um período simples e a que tem um anteperíodo e depois seguido de um período, tá? Eu vou fazer alguns exemplos aqui para vocês, tá? Primeiro, nós temos aqui uma dízima periódica, né? 0,222 é uma dízima periódica que tem um período simples, né? Se a gente observar aqui, o número 2 repete, então o período dela é de 1, que a gente fala, né? Que é apenas um decimal repetindo. Como transformar essa dízima periódica em fração geratriz? Então você vai fazer da seguinte maneira, ó, você vai chamar de x igual a dízima periódica, aí você vai olhar o período, né? Após a vírgula, quantas casas decimais estão repetindo. Aqui tem apenas uma, então você vai multiplicar essa dízima periódica então, por 10. Se fosse duas casas decimais, você multiplicaria por 100. Se fosse 3, por 1000, assim por diante. Então aqui, como é apenas uma casa, a gente vai multiplicar por 10. Aí ficaria assim, né? Virou uma equação, né? 10 vezes x, eu tenho aqui então 10x e 0,222 vezes 10, você vai apenas andar com a vírgula uma casa. Então, por uma casa aqui fica 2,222, assim por diante. Veja só, aqui dá para a gente fazer uma operação que é a diferença, né? A gente vai subtrair aqui o de baixo pelo de cima. Então, vai ficar 10x menos x, 9x. Você vai fazer a operação aqui, ó, antes da vírgula e depois da vírgula, tá? Antes da vírgula, 2 menos 0 dá 2 e 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, subtraindo, isso aqui vai cancelar. E é justamente esse o nosso objetivo, cancelar o numeral que está depois da vírgula, que é a dízima periódica. Então aqui fica 9x igual a 2, o 9 passa dividindo, então nós temos aqui 2 nonos é a fração geratriz, né, da dízima periódica 0,2222. Então esse aqui é simples, é o período 1. Vamos fazer um outro caso aqui, que a gente vai pegar a dízima periódica, né, x igual a 0,35. Outra maneira de representar a dízima periódica é ter uma barrinha em cima aqui do número, ó. Aí não tem ali os 3 pontinhos, mas a gente sabe que essa barrinha significa que esse número aqui, ó, é uma dízima periódica. Ficaria a mesma coisa de eu escrever assim, ó, 35, 35 e põe os pontinhos, né? Tem que ficar claro para mim qual ou quais números estão repetindo. Aqui a gente vê que tem 35, 35, então é uma centena. Então aqui a gente vai multiplicar por 100, tá? A nossa dízima periódica. Aí fica 100 vezes x, 100x. Aqui, no caso, a vírgula vai andar duas casas, que eu estou multiplicando por 100. Vamos colocar tudo debaixo de vírgula aqui para ficar mais fácil de fazer, né? Os cálculos. Aí, ó, aqui repete, porque é infinito. Então vai ficar aqui a mesma coisa. Você vai subtrair o de baixo pelo de cima. 100x menos x, 99x. 35 menos 0, 35. Aqui depois da vírgula também vai cancelar. Então a nossa fração geratriz
organizando aqui, fica 35 sobre 99. Se der para reduzir, a gente vai reduzir. Se não, deixa assim. Nesse caso aqui não dá para reduzir, tá? Tem que ficar na forma irredutível, como eu já falei para vocês. Um outro exemplo aqui que a gente pode fazer é o segundo tipo de dízima, que é uma que tem o anteperíodo e o período que repete. Vou pegar um exemplo aqui, 1,20333. Olha só a diferença com os outros dois casos. Aqui eu tenho o 20 é o anteperíodo, e o 3333 é o período da dízima. Então nós temos que ter o cuidado que a maneira de fazer é um pouco diferente. Como que a gente vai fazer? Então, primeiro, você identificou quem é o anteperíodo e o período, você vai fazer assim, chama de x, né, a dízima. Primeiro você multiplica para resolver o problema do anteperíodo e depois do período. São duas etapas, tá? Não pode fazer de uma vez só, não. Aqui eu tenho 20, duas casas decimais, então você multiplica por 100, o meu anteperíodo. Então 100 vezes x, 100x. Aqui agora eu vou andar duas casas com vírgula e vou colocar debaixo da vírgula para ficar tranquilo, né? Então vai ficar 120, né? 120. Aqui 3, 3, 3, 3. Veja só, se eu for subtrair agora, aqui eu consigo subtrair, mas depois da vírgula, ó, eu não consigo subtrair para cancelar, porque aqui tem o 20, depois vem a dízima, que é o 333. Aqui eu tenho 333, então não dá para cancelar. Então eu vou ter que fazer o processo de novo para poder resolver essa questão do período da dízima. Como agora o período é 1, né? É só o 3 que está repetindo, né? Então eu vou multiplicar essa minha equação agora por 10, né? Eu tinha multiplicado por 100 para resolver o problema do anteperíodo. Agora você multiplica por 10 para resolver o problema do período. Então vai ficar assim, ó. Cuidado que agora está 100, tá? 10 vezes 100 dá 1000. 1000x. Vou multiplicar por 10, anda só uma casa, então vai ficar 1203, né? 1203 e o 3 repete. Olha só que beleza, ó. Depois da vírgula ficou 3333, então agora eu consigo cancelar após a vírgula e vamos subtrair o de baixo pelo de cima, tá? Então vai ficar assim, ó. 1000 menos 100, cuidado, tá? É 1000 menos 100, então 900x, tá bom? 1203 menos 120 vai dar 1083. 1083. Passa dividindo, vai ficar 1083 sobre 900. Aqui você olha se dá para reduzir, né? Dá para simplificar, né? Esse número aqui dá para simplificar por 3. Então a minha fração geratriz vai ficar 361 por 300. Se der para simplificar, continue, senão aqui acaba. Se você dividir esse por esse, vai dar a nossa dízima, por isso que ela é a fração geratriz, tá? Agora, espero que esse vídeo tenha ajudado. Vão lá no portal GR8, que eu vou colocar uma atividade no fórum, tá? Vou fazer diferente, então lá no fórum tem uma atividade para vocês fazerem, tá? Bons estudos!